Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre boxe. Vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal, que eventualmente eu faço vídeos falando de algumas lutas de boxe. Eu sempre gostei de boxe, não acompanho tanto quanto UFC, quanto MMA, né? Mas eu assisto e gosto de falar sobre, então eu vou fazer esse vídeo por quê? Porque eu estava aqui hoje, né, procurando aqui o conteúdo, né, o que eu ia fazer e tal, e cara, só se fala da Olimpíada, do boxe e da suposta atleta trans, né, que teria vencido a italiana. Tem vídeo da italiana lá chorando, da mó dó, porque nem teve luta, ela tomou um soco lá e o nariz dela já ficou ruim e ela acabou desistindo da luta. Então, repercutiu demais. E por que eu quero fazer esse vídeo? Pra cagar regra? Não, porque eu não sou entendido do assunto. O que eu vou fazer aqui, já que eu vi que tem muita discordância do que é de fato a informação, eu vou pegar a notícia que tem a certa explicação ali, pra gente tentar saber, é fake news ou não é? É uma atleta trans ou não é? Então, tá certo ou tá errado? Vou dar minha opinião também, né? E você também pode deixar sua opinião aqui nos comentários, claro, tentando manter o mínimo de respeito para o YouTube não dar problema com o seu comentário, ou eu mesmo ter que às vezes apagar comentário, enfim, a gente sabe que quando é assunto polêmico assim, o nível não fica muito alto. Mas vamos lá para a notícia. A notícia diz isso aqui, ó: luta com atleta intersexo no boxe vira alvo de polêmica. Entendo o que diz o regulamento e quem pode competir nos Jogos de Paris. Bom, o site, não, a notícia está lá no site da Globo. Eu sei que muita gente, né, já começa daí. Não gosta da Globo, gosta, não gosta do que, mas não interessa. O que interessa é a informação, né? Se a informação estiver correta, é o que importa. Bom, o que diz aqui a notícia? É uma notícia grande, né? Mas eu vou pegar algumas partes aqui. Basicamente, a atleta da Itália desistiu do combate depois de 46 segundos de luta, né? E ela explicou que o abandono dela, ela ter desistido da luta, não teria nada a ver com a situação da adversária ali, né? Segundo ela, ela sofreu uma forte dor, nunca tinha tomado uma porrada tão forte e tal, né? Só que ela fala isso também e fala, lógico que não tomou uma porrada tão forte, porque é a mulher ali, bababá, né? Enfim. Aí a notícia diz isso aqui, ó, que é o mais importante. Imane Khelif, não faço ideia se é assim que pronuncia o nome, não é transgênero, que é o que todo mundo tá falando, uma atleta trans, isso é um absurdo e tal. Ela é intersexo. Aí beleza, o que é isso, né? Aí continua. A atleta faz parte do grupo de pessoas que nasceram com uma condição que não se encaixa nas normas médicas para corpos do sexo feminino ou masculino. Antigamente era utilizado o termo hermafrodita, que além de não estar correto do ponto de vista biológico, é considerado ofensivo. Por que é considerado ofensivo? Não faço ideia. Vai ver que é porque tudo hoje em dia é ofensivo, né? E aí a notícia continua. Algumas pessoas com a condição têm órgãos genitais femininos, mas têm cromossomos sexuais XY, que determinam o sexo masculino. Então aqui já fica, né? Porque assim, a gente tem a discussão hoje em dia para tudo, né? Na parte ideológica ali, na boca, no blá blá blá. Agora, nesse ponto aqui, é algo de fato difícil, porque você tem, como disse a notícia, uma pessoa com órgão genital feminino, só que o cromossomo é XY, que seria masculino, né? Então, fica difícil aqui. E aí, né? Porque sempre tem uma discussão rasa, né? Muita gente gosta de falar esse argumento. Se é XY, é homem. Tá, mas e nesse caso, que a genital não é masculino? E aí? Aí bugou o sistema, né? Então, nesse caso, dessa mulher, por exemplo, que de fato tem a genital feminina, mas é XY. E aí, o que manda? É a genital ou é o cromossomo ali, né? Então, é complicada a discussão. E a notícia continua. Cromossomos sexuais masculinos, né? E níveis de testosterona de sangue compatíveis com o corpo masculino. É o caso de Khelif e também da corredora sul-africana Caster Semenya, que pôde disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Bom, aqui dá para entender então. É transgênero realmente? É uma trans, uma atleta trans? Não, não é, tá? Não é um, teoricamente, né? Não é um cara que virou mulher e foi ali lutar, né? De acordo com a notícia aqui, o caso dela ela tem órgão genital feminino, essa atleta que ganhou da italiana, só que ela tem cromossomos sexuais masculinos e tem mais testosterona. Então aqui, o que vale, né? Aqui que entra já a parte de opinião, né? O que vale para ser um homem considerando o esporte, né? Porque a genital dela realmente não é de um homem.
Então não é um homem, se a gente for levar em conta a genital. Só que o cromossomo é masculino. E não só o cromossomo, como o nível de testosterona. Então, o que que deixa geralmente desigual uma competição entre homem e mulher? É principalmente a testosterona, né? É o hormônio, não necessariamente a genital. Porque a gente pode citar exemplos, não vou ficar falando nome aqui, mas de atletas mulheres que você enche de hormônio, que se você pegar um cara ali, às vezes o cara não dá conta não, porque o hormônio faz a diferença, né? O hormônio deixa uma mulher com capacidade de competir com um cara, né? Desde que o cara também não tenha o mesmo nível de hormônio turbinado ali, né? Então é realmente uma situação complicada, porque você tem que decidir, vale a genital ou vale a testosterona? Porque, por exemplo, no UFC, a gente tinha atletas que podiam, né, fazer reposição de testosterona, só que depois proibiram. Por quê? Porque ficou desigual. O cara fazia a reposição ali e acabava tendo vantagem em relação a um outro cara. E não daria mais ou menos na mesma de uma pessoa nascer com uma genital feminina, mas ela ter muito mais testosterona e não ser assim, competitivo, não ser justo com outra pessoa? Não seria mais ou menos o mesmo caso? Né? Eu não sei, eu tô só fazendo uma pergunta aqui. Porque no UFC, a gente tinha, acho que o Dan Henderson, por exemplo, o Belfort, fazia reposição, certo? Só que viram que estava muito desigual. E falaram, não, beleza, são dois homens? São dois homens, mas esse tem um problema, tá fazendo uma reposição, tem muito mais hormônio e tá ganhando dos outros, tá tendo uma vantagem. Por que que nesse caso, que seriam por órgãos genitais duas mulheres, e uma tem muito mais hormônio, por que que não é injusto? Né? Então, realmente, é uma situação polêmica, né? Polêmica, porque tem que decidir ali o que vale para decidir o que é homem, para definir, né, o que é homem e o que é mulher, né? Então, o que gerou mais polêmica ainda é que realmente teve uma desinformação. Né? Falaram e trataram dessa atleta aí como se fosse um cara. Nasceu como um cara, se desenvolveu como um cara e foi lutar boxe com uma mulher. Não é necessariamente isso, né? Porque a genital não é masculina. Então, se importa genital, é uma mulher. Só que, de novo, se importa cromossomo e nível de testosterona, é um homem. Então, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que nasceu com genital masculina, não deveria lutar com quem nasceu com genital feminina. E se o cromossomo é XY e tem mais testosterona, também é homem, então não deveria competir também com mulher, né? Porque se a gente for pensar, o que muita gente defende hoje em dia, né? Ah, nasceu com a genital feminina, mas se sente homem. E aí, se sente homem, vai lá e toma mais hormônio masculino para ser considerado homem, né? Então, se essa mulher já tem mais hormônio, por que também não é considerado homem, né? Então, assim, eu acho que não deve ter discrepâncias de hormônios, né? Porque, cara, os hormônios, para quem às vezes acompanha fisiculturismo e tal, ou enfim, alto rendimento, você percebe a diferença que o hormônio faz, né? Então, eu acho que mesmo em casos que fosse realmente uma mulher, ou mesmo um homem, vai, e ele tem muito mais hormônio, é complicado, né? É complicado. Sei lá, eu não sei se existe, né? Eu não sou especialista, mas vamos supor no UFC tem um atleta lá, um lutador peso pesado, que o cara naturalmente, por alguma disfunção do corpo dele, ele tem 3, 4 vezes mais testosterona. Concorda que fica injusto? Ah, mas é natural dele, o cara não tomou nada, não fez nada, o corpo dele é turbinado. Mas não fica injusto? A minha pergunta é essa, não fica injusto? Fica, não fica? Então, sei lá, mesmo quando o cara tem uma doença, no caso do UFC, e precisa repor a testosterona, acabaram proibindo para não ficar desigual, porque é injusto. Então eu acho que nesse caso é injusto sim. Tá? Mesmo se fosse considerado homem por genital, ou é homem porque é o cromossomo, ou, enfim, tem mais hormônio, não tem? Então, pra mim, é injusto, né? Então fica assim, é desigual. Então, ser trans ou não ser trans, não sei o quê, cara, não interessa. Se no final das contas, visivelmente e fazendo exame, tem muito mais hormônio e não tem competitividade, sabe? Se é um negócio que influencia demais, cara, não é justo, né? Então é realmente um assunto polêmico, complicado. Falei aqui mais ou menos a informação da notícia, que esclarece, né, que é uma atleta que não é transgênero, e sim intersexo, mas foi o que eu falei. Fica difícil de você separar, né, o que é justo. É justo considerando só genital, considerando cromossomo, considerando nível de hormônio, e aí? Né? Realmente é uma pessoa que também não tem muita culpa. Ela nasceu desse jeito, né? Com uma genital para um lado, cromossomo para o outro e com mais testosterona. Que culpa ela tem? E ela quer ser uma atleta. Então também não é culpa dela, né? Acontece, né? Então, enfim, uma situação bem difícil, né? Mas quero saber a opinião de vocês, por favor, aí de forma civilizada, como eu disse,
tá? Pra mim, seria injusto se fosse trans e continua sendo injusto sendo intersexo, porque tem muito mais hormônio, então pra mim tá injusto dos dois jeitos, pra mim tá errado dos dois jeitos, mas é só minha opinião, né? Quero saber a de vocês, comentem aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!